Uma grande revelação da estátua de Lúcifer no Rio Grande do Sul. Ficamos completamente horrorizados com a notícia da maior estátua para Lúcifer no Rio Grande do Sul. Horrorizam-se com a estátua ao demônio e com o culto satanista, mas não com os pecados mortais que cometem todos os dias. O que satisfaz mais o diabo não é prestarem culto a ele, mas não irem à missa, serem supersticiosos, favoráveis ao divórcio e ao aborto, não rezarem o terço ou o rosário da Virgem Maria, serem indiferentes ao adultério, não colocarem Cristo como centro de suas vidas. O que é mais perigoso? Esse culto a Satanás que está público ou os pecados mortais que nós estamos cometendo, que podemos cometer? O paganismo que estamos vivendo e que não estamos preocupados? O que satisfaz o diabo não é prestar culto a ele, não é adorá-lo. O que satisfaz o diabo são os católicos, principalmente os padres e bispos, que tiram as suas batinas e se vestem como leigos, que ridicularizam Jesus ao mandar retirar os genuflexórios das igrejas para os fiéis não dobrarem os joelhos a Jesus, como vingança. Lembramos que esse mesmo Satanás, ao tentar Jesus no deserto, ele ofereceu todo o reino se Jesus o adorasse de joelhos. Como ele não conseguiu enganar a Jesus, hoje ele está conseguindo através dos padres modernos, que estão obedecendo às suas ordens. Um demônio foi obrigado a dizer a um padre, num exorcismo, que quando um fiel recebe a Santa Comunhão de pé e na mão, eles, os demônios, fazem festa nas profundezas no inferno. Comunhão na mão e em pé, sem dobrar os joelhos, agrada muito ao demônio no inferno, porque assim estão fazendo de Jesus como se ele fosse um homem comum. O que satisfaz o diabo são os católicos que estão apoiando o aborto, método contraceptivos, ideologia de gênero e partidos comunistas que apoiam essas aberrações e tantas outras coisas, e ainda vão na fila da comunhão. É um sacrilégio, comungando em pecado mortal, sem buscar o sacramento da confissão. Isso é uma festa no inferno. E os católicos não estão se dando conta disso. O relativismo entrou de uma forma que muitos padres não ligam. A pessoa vai confessar e diz que está em adultério. Ou um casal que não se casou na igreja e vivem juntos, e o padre fala: não tem problema, pode fazer um teste para ver se vocês se amam. Isso satisfaz o demônio. E as superstições? Católico que leva o filho a uma cartomante ou centro espírita. Católicos que colocam o horóscopo no seu perfil. É uma vergonha. Pessoa que se diz católico e precisa ler horóscopo antes de começar seu dia. Usa trevo de 4 folhas dentro de sua carteira. Você acha que vai ter sorte? Você não crê em Deus? Acha que Deus não pode abençoar o seu dia? O esfriamento espiritual foi tão grande, mas tão grande, que as pessoas perderam completamente a noção do que o pecado destrói. O demônio não está comemorando esta estátua. Ele está comemorando a vida desregrada das pessoas no pecado, nos vícios, na pornografia, na prostituição, no adultério. Católicos que dizem que as mulheres têm que ter o direito de decidir o ceifamento dos bebês que estão dentro dos seus ventres, dizendo que é apenas um feto. Católicos que vão ao espiritismo e não têm coragem de rezar um terço por dia, lembrando que São Padre Pio dizia que cada Ave Maria é uma chicotada na cabeça do demônio.
Então as pessoas se espantam com uma estátua para Lúcifer, mas não rezam e não se espantam com tantas profanações na igreja, comunhões sacrílegas. Não se espantam com a retirada do sacrário do centro das igrejas. Padres que dizem que não precisa fazer a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort, dizendo que é coisa do passado. Os pecados estão tomando conta da maioria. Esses que estão horrorizados com a estátua feita para Satanás, mas não conseguem mudar de vida. Não conseguem largar a pornografia do seu grupinho do WhatsApp. As pessoas estão indiferentes com o adultério, com o divórcio. Antigamente, quando a pessoa casada na igreja se separava, era um espanto. Hoje, na primeira discussão, as pessoas dizem: você tem que ser feliz, não fica sofrendo, pede a separação. As promessas feitas no altar ficam esquecidas. Jesus Cristo já não é mais o centro da vida das pessoas. Porque se Jesus for o centro de nossas vidas, podem levantar milhões de estátuas de Lúcifer, pois ele não tem poder algum contra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é o Senhor de todas as coisas. O que vai valer aquela estátua de culto a Satanás se no meu peito, no meu coração, eu amo e adoro em espírito e verdade nosso Senhor Jesus Cristo e comungo Ele em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, recebendo-o na boca e de joelhos em estado de graça e das mãos de um sacerdote piedoso. Eu reconheço que, ao nome de Jesus, todo joelho deve ser dobrado no céu e na terra e nos infernos. Filipenses 2:10. Portanto, nós deveríamos nos espantar com os pecados, com a destruição das famílias. Hoje tudo virou família. Pares do mesmo sexo, homem com cavalo, tudo é família. Menos a família que Deus quis, homem, mulher e os filhos. Deveríamos nos espantarmos com essa juventude, com o corpo cheio de tatuagem, piercing em toda parte do corpo, se vestindo com roupas escandalosas, profanando o corpo que deveria ser templo do Espírito Santo e que agora virou templo de escândalo, com vícios de drogas, sexo antes do casamento. Nossa Senhora em Fátima diz que a batalha final seria entre o demônio e Deus na família, a destruição das famílias, a destruição da moral das famílias. O que é mais importante? Aquela estátua ou nós fugirmos e lutarmos contra o pecado, contra o demônio e viver uma vida católica autêntica, uma vida de oração, uma vida de busca de Cristo, com Cristo no centro de nossas vidas. Precisamos criar essa consciência de que nós precisamos viver verdadeiramente a nossa fé, sem superstição, sem adoração ao demônio, sem paganismo, sem benzedeira, sem espiritismo, mas vivermos verdadeiramente o que a Igreja ensina e sempre ensinou. Buscar os sacramentos, a Eucaristia, a oração do Santo Rosário, a consagração a Nossa Senhora, a São José. Vamos viver verdadeiramente a nossa fé católica. Vamos buscar as coisas do alto, deixar as coisas do mundo. Essa vida aqui é passageira. Essa estátua demoníaca vai cair. Mas se nós buscarmos a vida eterna, nós vamos ficar a vida eterna junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Deus está nos alertando através do nosso profeta Pedro II de Santa Catarina, através do livro A Palavra Viva de Deus.
Uma pergunta: por que o livro A Palavra Viva de Deus, os padres e bispos proíbem de os fiéis lerem e deixaram implantar no Rio Grande do Sul uma estátua gigante que dizem ser o santuário ou o capetário de Lúcifer na Terra?